Bom dia, mais uma semana. E esses dias, né, tava conversando com um amigo sobre a parte mental, a importância da parte psicológica e emocional, né, para um atleta de alto nível. E já vi muitos atletas lutando, muitas pessoas fantásticas treinando. E muitas vezes o diferencial, apesar da gente focar muito no que é técnico, mas se a gente parar, tem muita gente boa. E tem muita gente excelente tecnicamente que jamais vai ser campeão. Porque a capacidade de lidar com conflito em alguns momentos vai ser mais necessária do que a capacidade de escolher o melhor movimento. E quando eu falo de conflito, é conflito interno da pessoa, né? Ela com ela mesma. Lidar com conflito externo é muito fácil, porque a gente tem quem culpar, a gente tem quem colocar a culpa, a gente tem quem direcionar a nossa raiva, ou então a gente tem um endereço, né? Do que nos aflige. A gente pode focar naquilo ali e jogar energia. E quando o nosso maior problema não tá fora, tá dentro, né? A gente não percebe que somos egoístas demais e de repente nesse egoísmo a gente pensou tanto na gente em determinado momento e esqueceu de outros pontos a se focar. Ou então que a gente é medroso demais e o medo em determinados momentos impediu da gente passar de alguns limites que precisavam ser passados. Ou então que a gente é covarde demais e a gente simplesmente em alguns momentos não começou a agir quando deveria. Ou a gente é confiante demais e negligenciou, né, o alerta do medo e simplesmente passamos batido quando era para ter esperado. É difícil pra gente entender que nem sempre o que a gente acha que é uma qualidade, ela vai ser realmente necessária. E a gente coloca tanta energia naquilo ali que ela passa a ser um defeito. Ou então que a gente acha que era um defeito, que era uma coisa ruim, que era um ponto negativo. Em determinado momento, se a gente der a atenção necessária, pode ser um ponto positivo, que vai fazer a gente esperar um pouco, que vai fazer a gente pensar mais um pouco, ou simplesmente que pode fazer a gente avançar. A diferença nisso aqui não é técnico, não é, no meu caso no jiu-jitsu, né? Saber se eu sei uma técnica de finalização, uma técnica que coloca o meu adversário para baixo, ou uma técnica que vai fazer a submissão do meu adversário. Nesse caso aqui, é saber exatamente como que eu me sinto. E isso é muito importante pra gente em qualquer setor da vida. Dar atenção para nossa parte psicológica é dar atenção pro mapa, né, que vai fazer a gente seguir em determinados momentos. E na hora do desespero, na hora que tiver a dor, na hora que tiver o estresse, na hora que às vezes os olhos fecham, realmente a gente pode perder o foco, é o que está automatizado que vai tomar conta. Não existe mais um controle total. Toda ação ela é movida por uma emoção, ela é controlada por um sentimento. Existe algo muito além ali do que simplesmente uma escolha. Se a gente não tiver treinado para isso, e aí está o grande peso. E aí é o que faz a diferença, como eu falei, de um cara que vai ser fenomenal, que vai fazer diferença, né? Que vai fazer história, para um cara que às vezes é muito bom e não vai aparecer. Na vida também, aquelas pessoas que fizeram a diferença na humanidade não é um achado, não foi uma coisa simples, né? Existem alguns pontos muito importantes, porque em determinados momentos a gente chega até a duvidar da nossa capacidade ou duvidar do acontecimento do que a gente planejou. Mas quando a nossa cabeça realmente está treinada, o que a gente chama de mente de campeão, as coisas vão acontecer.
Muitas vezes a gente foca tanto na ação, e no caso dos atletas, aquela pessoa que só quer treinar, só repetir, e ela esquece do principal. Aquilo ali pode ir por água abaixo se a cabeça não estiver boa. Dá-se tempo, né? Dá um tempo a si mesmo, ou permitir, né, que outra pessoa ajude a gente nessa parte é fundamental. Poucas pessoas conseguem lidar consigo mesmo, com suas emoções, sozinhos. Então, se a gente precisa de alguém para ensinar uma técnica, possivelmente a gente vai precisar de alguém para ensinar a gente a se emocionar da forma correta, se eu posso dizer assim. E aí, é importante a gente criar rotina, é importante a gente desenhar nosso sonho, é importante a gente simular nossas dores, é importante a gente simular o sucesso e o fracasso, não no sentido de ter a opção de fracassar, mas saber qual seria a minha reação se eu fracassasse. Por exemplo, tentei um golpe numa grande luta na final de um mundial e o golpe deu errado. Como é que eu me sentiria? O que eu posso fazer para chegar mais perto dessa sensação? Como eu lidaria com essa sensação? Porque o que pega a gente de surpresa é o que derruba a gente. Se a gente pensar que a luta também não acontece de fato aos olhos dos outros, eu costumo dizer isso para meus alunos, que a luta que não acontece, né? É o jiu-jitsu que não acontece, que está na cabeça. Se a gente entender que boa parte dessa luta não vai acontecer de fato, as pessoas não vão ver, talvez a maior parte da luta as pessoas não vão ver, porque vai estar na nossa cabeça. Lidar com nossos medos, frustrações. E aí, se no dia da competição tudo der errado no nosso dia, né? Perder dinheiro, dar topada, brigar com as pessoas que a gente ama e fazer tudo errado, a luta não vai acontecer, simplesmente, hoje eu não vou lutar. E se for o grande acontecimento da sua vida, uma prova, uma entrevista do maior emprego que você queria, só tem aquele momento, tem que acontecer, você precisa estar ali. E aí, como é que você vai fazer? Você não pensou nisso, você não ensaiou isso, sua cabeça não está legal, seu coração está acelerado, sua respiração não está direito, sua mente não está ali. Precisamos dar atenção à nossa mente. A diferença do campeão, a diferença daquela pessoa que realmente faz a diferença no mundo, né, que se destacam, é a mente. Aí, sim, claro, precisa de técnica? Precisa. E tem que treinar a técnica como se tem que treinar a parte técnica, né, e tática como se não precisasse da mente. E tem que treinar a mente como se não precisasse da técnica. E aí elas vão se juntar, aí elas vão acontecer da melhor forma possível. Se a luta é um jogo de duas pessoas, se você não está mandando, a outra pessoa está. Isso é fundamental. A gente tem que pensar isso. E aí você pode extrapolar isso para outras partes da sua vida. Ótima semana. Os